Doutor, gente, caiu aqui. O Instagram, como sempre, tentando me bugar. Mas eu vou voltar. Vamos voltando. Caiu. Bora voltando, bora voltando. Instagram, como sempre, tentando me bugar. Então vamos lá. Voltando. E assim, ó. Enquanto tem 4 ou 5 milionários no topo, isso, mensagem escrita por ele, tá? Tem milhares de pobres mendigando pão. Não conheço e não sei da sua caminhada, mas creio que é uma pessoa do bem. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe. Só acho meio intuitivo esse tipo de post, uma vez que é minha opinião e só isso. Eu entendo o que é que ele quer dizer com isso. Porque quando você posta falando de Deus e mudança e automaticamente você mostra que tem uma vida bem-sucedida, isso gera um conflito na mente das pessoas achando que você está usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Não é. Por que eu preciso usar o nome de Deus e ficar mostrando mendigagem? Por que eu preciso ficar mostrando que algo está dando errado e falar de Deus nisso? Por que eu preciso compartilhar pobreza e escassez se não é aquilo que eu vivo? Só que, será que a gente tem clareza na forma de conduzir a nossa vida? Ou melhor, será que a gente tem clareza ao ponto de mostrar para as pessoas que a nossa vida pode ser diferente do ponto de vista daquilo que a gente vive? Será que a gente tem clareza sobre isso? Porque a gente fala muito sobre essa questão de ir para o inferno, não ir para o inferno, quem vai salvo, quem não salvo, você está no mundo ou não está no mundo. Deixa eu te falar uma coisa, salvação é algo individual. Não adianta a gente ficar tentando adivinhar e eu entender a cabeça de Deus como é que vai ser no dia que Jesus voltar, e ele está perto de voltar, achando que quem está no mundo vai ser condenado, quem está na igreja vai ser salvo. Não, tem muita gente que está dentro da igreja que vai ser condenado, tem muita gente que está no mundo que vai ser salvo, e vice-versa, porque Deus olha para o coração. O mesmo Jesus que foi crucificado naquela cruz e que foi apedrejado pelas pessoas que ele veio para salvar, Jesus veio com missão para salvar aquele povo, e foi o mesmo povo que crucificou ele numa cruz. São as mesmas pessoas de hoje, dentro de uma rede social, que se Jesus estivesse aqui hoje, sem saber quem seria Jesus, ele seria crucificado da mesma forma. Só que hoje a forma de apedrejar é diferente, não é usando mais uma pedra, é usando palavras. Só que a internet tem muito corajoso de tela, né? A internet tem muita gente corajosa de tela, que na frente da pessoa não teria coragem de falar absolutamente nada. Mas numa rede social tem um CPF e uma rede social virou a pessoa mais corajosa e entendida do mundo. Por quê? Porque tudo aquilo que eles falam, eles acham que são verdades. E não são. As pessoas têm que parar com essa mania de achar que sabe da vida do outro e não sabe. É coisa positiva? Pega como exemplo. É coisa negativa? Exclui da sua vida. Mas não fica tentando desmerecer a conquista dos outros, não. Porque você só está acabando com sua própria vida. Então, Simone morou no barraco de lona. Eu vim de uma família de classe média. Mas eu decidi mudar minha vida e não depender dos meus pais. É por isso que eu trabalhei como frentista, abastecendo carro. É por isso que eu vendi estopa automotiva dentro da bulé de um caminhão, rodando o interior do Ceará. É por isso que eu trabalhei no Bonzão Auto Center, fazendo instalação de película automotiva, depois vendendo polimento em carros. É por isso que eu fui azulzinho da Caixa Econômica. E sabe qual é a maior lição que eu tenho de tudo isso? Foram todos aprendizados e eu tenho orgulho do que eu fiz. Porque aquelas decisões fizeram com que hoje eu estivesse aqui. E aí eu vou além. Aí outra pessoa falou assim, eu não entendi essa comparação de trocar de mesa. Kelly Moda Feminina. Tô fazendo até um merchan aqui. Eu não entendi, essa aqui ó. Eu não entendi essa comparação
de trocar de mesa com essas imagens. Apresentando prosperidade financeira, relação com Deus tem que ser mudar de mesa para viver uma vida com Cristo. Quando você muda de mesa e vive uma vida com Cristo, automaticamente você começa a se tornar próspero em todas as áreas da sua vida. Ou você acha que para falar de Deus e para mostrar eu preciso estar sentado no chão mendigando pão, ou usando roupas rasgadas, ou com a barba mal feita, fedendo, cara suja? Não. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. E é isso que você tem que aprender todos os dias. Viver com Deus é ter uma vida próspera em todas as áreas. Não significa que você vai ser milionário, já estou te falando isso várias vezes. Mas significa que você pode mudar de vida. Então, quando você vai para o segundo ponto, Jesus não era pobre. E ele financiava a sua missão. Você sabia disso? Eu nunca vi Jesus falar sobre viver de pobreza. Isso foi algo que eu nunca vi. Tá? Eu não sou conhecedor da Bíblia a fundo. Eu sou um menino ainda para conhecer a Bíblia. Mas eu sei que o pouco conhecimento que eu tenho, eu busco ter uma interpretação universal, que não seja algo que vai saciar o meu ego ou o meu entendimento. Porque a Bíblia, além dela ser atemporal, ela é interpretativa de várias formas, né? Então, assim, Jesus não era mendigo, mas ele era um líder que tinha recursos e ele financiava a sua missão. Né? Judas, por exemplo, era o tesoureiro do grupo dele. Você vai ver em João 12:6. E além disso, mulheres ricas sustentavam o seu ministério. Você vai ver em Lucas capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Olha isso aqui, ó. Lucas 8, 2, 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamava Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana d'Arc procurava. E outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha isso aqui. Jesus, ó. Lucas, capítulo 8, versículo 2 e versículo 3. Olha o que está escrito. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ou seja, as mulheres ricas daquela época financiavam a missão de Jesus. Então por que você acha que as pessoas que falam de Deus têm que ser pobres? Por que você acha que não pode ajudar ou financiar essas pessoas? E aí eu vou além. Então quando você vai compreendendo esses pontos, Jesus ele não pedia esmolas. Mas ele sabia administrar recursos e ele mostra aqui o poder de administrar recursos para poder gerir esses recursos e financiar sua missão, que era alcançar outras vidas. Então, se Jesus condenasse a prosperidade, né, ele não teria discípulos, que é empresários e comerciantes. Ele não teria discípulos que eram empresários e comerciantes. Então, Jesus nunca condenou a riqueza. Então, você vai ver, Judas era o tesoureiro da sua missão, do seu ministério. Você vai pegar Maria Madalena, você vai pegar lá em Lucas 8, versículo 2 a 3, você vai pegar Maria Madalena, você vai pegar Joana e você vai pegar Susana, foram as mulheres que financiaram com os seus bens a missão de Jesus. Então Jesus fala sobre pobreza? Não. Ele vivia de forma simples, mas ele não era pobre. Terceiro ponto, a prosperidade ela é uma ferramenta para ajudar o próximo. Então quando você olhar alguém dentro de uma rede social, senta aí, Dedé. Quando você olhar uma pessoa dentro... Tá mais limpo aqui, né? Tu viu que tá? Tirei aqui do rimo de entulho. Ó, quem chegou aqui, meu mentor. Do nada, meu. Do nada. É por isso que eu tô no fogo hoje. Eu já senti a presença desse homem chegando. Aí sim. Tudo bom? Bom dia, turma. Então, a prosperidade ela é uma ferramenta para ajudar o próspero. Ser rico é pecado? Não, muito pelo contrário. Se tornar uma pessoa próspera faz com que você possa ajudar outras pessoas. Então para com essa história de ficar com mimimi dentro de rede social, achando que a prosperidade alheia
Ela simplesmente condena aquilo que você ainda não conseguiu conquistar. Quando você vê alguém vivendo aquilo que você gostaria de viver, começa a vibrar, começa a ser feliz, a aplaudir a conquista do outro, para que um dia alguém possa aplaudir sua conquista também. Então, teologia, ela vai falar sobre a lei da semeadura. Aquilo que você emana para o mundo, você recebe. Na física quântica, na neurociência, a mesma coisa, a lei da atração. O que você joga para o mundo, você recebe de volta. Então você não vai ter uma vida próspera enquanto pela sua boca só proferir palavras de maldição, tentando diminuir ou retaliar a conquista de outras pessoas. Não, começa a vibrar com essas conquistas, porque a tua vida começa a mudar a partir daí. Essa é a mudança de mentalidade para você sair dessa síndrome de vira-lata e ficar se colocando naquela condição, sendo chutado pelo mundo e achar que precisa chutar os outros para você se sentir bem. Quem é feliz, vive. Quem é infeliz, vive vendo o outro viver feliz. Lembre disso. Então, ser rico é pecado? Não. O pecado está em colocar o dinheiro acima de Deus e das pessoas. A palavra de Deus fala: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Qual é esse versículo? Está lá em Marcos. Em Marcos, né? Abre aqui. Ele vai abrir. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, o que a Bíblia condena não é ser rico. Mateus 6:21. Mateus 6:21. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O que a Bíblia condena não é a prosperidade financeira. É o que o dinheiro faz com sua verdadeira essência. Dinheiro não muda ninguém. Dinheiro revela aquilo que você é. Dinheiro revela o teu caráter. Se você for uma pessoa humilde com dinheiro, você vai ser 10 vezes mais humilde e vai ajudar as pessoas. É por isso que Jesus nunca se entregou pela questão do dinheiro. Por quê? Porque a humildade, ele é manso, passivo e humilde. Aquilo fazia com que o dinheiro que ele tinha acesso, para que ele pudesse multiplicar na vida de outras pessoas, para financiar a missão dele. Então, quando você vê alguém a menina dizendo assim: ah, bom, agora você trouxe ajudante. Aqui é meu ajudante, meu filho. Aqui, só em estar perto aqui, eu já estou sentindo a energia do fogo dele. Então, quando você entende sobre essa questão da riqueza e da pobreza, você sai dessa condição de achar que a vida próspera de alguém está condenando a tua vida. Não, pega aquilo como exemplo para que você possa chegar lá também. Você não tem como crescer na vida sentando na mesa com pessoas medianas ou abaixo de você. Mira em cima para acertar um pouco abaixo do acima que você está mirando. Mas se você mirar abaixo, você vai acertar muito abaixo ainda. Então começa a ter uma mente de ambição. A ambição é diferente da ganância. A ambição é você querer mudar de vida. Não aceite viver uma vida mais ou menos. Eu quero ser Alexandre o Grande, eu não quero ser Alexandre o Médio ou o Pequeno. Eu quero mirar acima, para que eu possa acertar um pouco abaixo. Então cresça na sua mudança de mentalidade. Lembra? Mudança de realidade só acontece com a mudança da mentalidade. Enquanto você não muda sua mente, você não vai mudar aquilo que você vive. Você vai pegar em Provérbios 13:22. O homem deixa a herança para seus filhos e para os filhos dos seus filhos. O que é que Provérbios está dizendo? Porque se Deus condenasse a riqueza, Salomão não era para ter sido rico. Davi não era para ter sido rico. José não era para ter sido rico. E Jó não era para ter sido rico. Tantas e tantas pessoas que servem exemplos que você aprende hoje. O quanto eles foram ricos, mas tinha uma diferença. A riqueza não fazia parte do tesouro deles. Essa era a grande diferença. Davi pecou. Davi mandou matar. Davi adulterou. E foi o único homem na Bíblia que escutou: este é um homem segundo o coração. Deus só falou na Bíblia para esse cara chamado Davi, tão errôneo quanto todo mundo. Mas Deus falou isso. Por quê? Porque Deus conhecia o coração. Então eu não posso pegar e emitir minha opinião de forma crítica a tentar denegrir a imagem das pessoas, porque o que eu preciso condenar são as atitudes, não são as pessoas. Porque as pessoas, quem olha para o coração é só Deus. Às vezes nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, mas Deus conhece as profundezas do nosso coração, coisas que você não tem acesso. Então quem prospera e segue princípios tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas. E é isso que eu faço no meu dia a dia. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é o coração de quem está com dinheiro. É por isso que eu falo todos os dias: Senhor, se isso aqui for para me envaidecer, tira de mim. Se isso aqui for para me trazer orgulho, afasta de mim. Não me permite sentar na mesa com pessoas onde eu vou fazer negócios que vão destruir a minha essência e o meu caráter. Epicuro vai dizer que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E quem somos nós quando ninguém está vendo? Essa é a pergunta. Quem é você quando ninguém está vendo? Faz essa pergunta aqui, coloca aí, ó. Para você mesmo. Quem eu sou quando ninguém está vendo?
quem você é quando ninguém está vendo. Né? Jesus mandou todos os ricos largarem para seguir ele? Não. Jesus falou isso para o jovem rico porque o coração dele estava no dinheiro e não em Deus. Você vai ver que na Bíblia, Jesus fala isso para o jovem rico, porque o coração dele estava no dinheiro e não em Deus. Ele não condenou a riqueza. Ele condenou o homem pela atitude dele de ter o coração na riqueza e não em Deus. É completamente diferente. Mas, por exemplo, e os outros discípulos? Como José de Arimateia? Eles eram ricos e continuavam seguindo a Deus. Deus mandou eles pegarem, enterrar o dinheiro, larga tudo, bota uma roupa maltrapilha, bota trapo, bota uma roupa rasgada, passa fome, passa necessidade, vai pedir esmola? Não. Por quê? Não condena a riqueza. Condena o seu coração na riqueza. Então, se o dinheiro fosse problema, Deus não teria dado recursos a Salomão, a Abraão, a Davi, a Jó, a José e a tantos outros que tiveram recursos e que foram homens ricos. Se você pegar a história de Salomão, era hoje, talvez em tempo de hoje, era impossível você conseguir calcular ou mensurar o patrimônio que Salomão tinha. Mas Deus prosperou a vida dele. E um detalhe, não significa que para você ser feliz, você precisa ter o patrimônio que Salomão teve. Para você ser feliz, você não precisa ter o patrimônio que eu tenho. A gente pode sim buscar melhorar de vida o tempo todo e a gente deve fazer isso. Mas lembra, a internet ela é um âmbito onde você cria uma concorrência invisível dentro da sua mente, achando que porque alguém tem uma vida melhor do que a sua está uma bosta. Aí você começa a se comparar. Quando você começa a olhar demais porque o outro está conquistando, você esquece de olhar para a sua e buscar suas próprias conquistas. E aí você vai lá e tem lá um casamento, o casamento do Cacá e da Simone é perfeito. Não é perfeito, é cheio de problema. Mas a gente resolve o problema dentro de casa. É por isso que eu não vou entrar dentro da rede social e ficar compartilhando aqueles problemas. O problema eu resolvo dentro de casa, é com minha mulher, meu pessoal. Porque as pessoas acham o seguinte, tem uma vida pública que precisa expor tudo. Não, o que é público é o trabalho, não é a vida pessoal. Só se torna público aquilo que eu quero tornar público. Então, quando você está dentro da rede social, lembra de olhar realmente sobre o que é que as pessoas querem passar. É um conteúdo de valor? Absorve. Não acrescenta em nada na sua vida? Exclui. Cria um filtro. Outra coisa. Quando for escrever algo para alguém, se for algo de valor, escreve. Se não for, se não edifica, evita. Lembra? O que cresce, escreve. O que não edifica, evita. Lembra disso. O que não cresce, esquece. O que não beneficia, o que não edifica, evita. É a melhor forma que você tem de se tornar alguém melhor. Porque a forma que você tem de crescer é não tentando diminuir os outros. Quem é grande sabe que é pequeno e por isso cresce. E quem é pequeno acha que para crescer precisa puxar os outros para baixo, para poder se sentir melhor. A gente só dá o que tem. A gente só dá o que a gente tem. Só para você ver. Em Deuteronômios, capítulo 8, versículo 18. Olha o que está escrito. Olha isso aqui. Lembre-se do Senhor, pois Ele é quem lhes dá força para adquirir riquezas. Vou além. Provérbios 22, 29. Vês um homem hábil em seu trabalho? Ele estará diante de reis e não diante de homens obscuros. O trabalho edifica um homem. Deus te dá uma ferramenta. Os dons e as habilidades que Deus te dá é para você multiplicar os seus talentos e adquirir riqueza financeira, sim. Para que você seja próspero, sim. Mas que seu coração não esteja na riqueza. Então, ser rico não é problema. Mas lembra, todo prédio reto condena um prédio torto. Então, quando você vê um prédio reto, demole o teu prédio e constrói ele de forma reta. Reconstrói ele. Porque você pode, sim, construir prédios retos. Alguém que é bem-sucedido sempre vai expor alguém que fracassou na vida. Mas fracasso não significa derrota. Todos os dias a gente fracassa em alguma coisa. Lembra, burrice é errar 2 vezes. Inteligência é não cometer o mesmo erro. Sabedoria é aprender com aquilo que você errou. Então, se você está no momento da burrice, aprenda a se tornar uma pessoa inteligente através do conhecimento. O conhecimento é através da leitura, através de um curso, de uma mentoria. No YouTube tem vídeos gratuitos, na minha rede social tem coisas gratuitas, tem coisa paga, tem todo jeito. Através desse conhecimento você não erra mais. E aí sabedoria é divina.
É através de uma conexão genuína com Deus que Ele vai te dar discernimento para você pegar o seu conhecimento e executar de forma assertiva. O seu passado é seu professor, é seu ponto de referência. Você pega aquilo que não deu certo, vê aquilo como exemplo. Pega o que deu certo e replica aquilo. O presente é seu campo de execução. O futuro é um livro com páginas em branco. E essa palavra eu peguei do André Vitor e estou repetindo aqui. Porque é dele. Eu tenho que dar o título a ele, que essa frase é dele. Mas a gente só aprende quando a gente entende sobre o passado, o presente e o futuro. Então, seu campo de execução é hoje. E em 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-nos abundante em toda graça. E para responder a última pergunta, porque ontem eu fiz um post, tu chegou a ver os stories? Aí teve um cara que, depois te mostro, 3 pessoas questionaram, né? E a última foi o seguinte, a última foi o cara que falou assim, ó. O cara escreveu: a gente sabe que você só tem dinheiro por causa da sua mulher. Cara, vou te falar uma verdade, eu tenho que concordar em partes com isso. Porque primeiro, se hoje eu sou quem eu sou, né, é graças a Deus, porque a misericórdia de Deus me alcançou mesmo sem eu merecer absolutamente nada. E eu devo estar onde eu estou, sim, a minha mulher, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque quem me ensinou sobre Jesus e quem me levou para aceitar Jesus foi minha mulher. Então, a palavra de Deus fala que a mulher sábia é dificular e a tola destrói com as próprias mãos. A minha mulher, ela é sábia. E se o nosso lar está de pé hoje, pode ter certeza que ela tem uma grande responsabilidade disso, inclusive no homem que eu me tornei, porque ela é a maior incentivadora do meu propósito. Ela é a maior incentivadora da minha missão. A minha mulher é a minha maior incentivadora do meu traçado, do meu caminhar, do meu propósito, da minha missão, daquilo que eu preciso fazer aqui na Terra para poder alcançar outras vidas. Se eu sou quem eu sou, é porque eu tenho uma mulher sábia e que a gente prometeu lá no altar, que mês que vem a gente faz 2 anos de casado, que um subiria e puxaria o outro. Nós somos degrau. Não existe Simone bem o Cacá mal ou Cacá bem a Simone mal. Não é uma gangorra onde um sobe e o outro desce. Não, a gente sobe e puxa o outro. Isso é viver em unidade. Isso é que eu possa, mesmo estando no pior momento da minha vida, celebrar as maiores conquistas dela. Em 2016 eu estava em Goiânia, passando o pior momento da minha vida. E Simone no auge da carreira. E aquilo ali me enchia de felicidade que eu chorava. Por quê? Porque a conquista dela também era minha conquista. E mesmo naquela situação, eu não me sentia menos que ela. E muito pelo contrário. Ela estendia a mão e disse assim, agora é hora de fazer você crescer. Se eu sou o homem que eu sou, eu devo sim à minha mulher. A Deus, à minha mulher e depois ao meu esforço. E a partir daí, eu consigo fazer isso também replicando dentro da minha casa com os meus filhos. Então, você não está errado, não. Eu sou o que eu sou graças à minha mulher, mas primeiramente graças a Deus, depois à minha mulher. Mas se eu não tivesse a coragem de enfrentar o mundo, passar pelos desafios que eu passei e construir tudo que eu construí, eu estava com a bunda sentado numa cadeira, simplesmente esperando um anjo cair do céu com uma variante com condão, bater na minha cabeça e fazer tudo transformar. E não foi, eu corro atrás como eu corro até hoje. Quer mudar de vida? Pare de olhar para a vida dos outros e comece a olhar para a sua vida, que aí você vai começar a viver algo sobrenatural sem ficar se comparando com os outros, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Para todo mundo que está querendo saber sobre a Fórmula 10K, digita F10K para você receber aí, sobre você adquirir, né, uma renda extra dentro do digital, para que você não viva dependente da CLT, você não viva dependente simplesmente de um trabalho, de um emprego, com medo, sem saber o dia de amanhã, que chega uma pandemia, você não tem uma renda extra, tudo parece desmoronar. Então, a live hoje também é para falar para vocês sobre a Fórmula 10K, tá bom? Beijo. Eu tenho contribuição a fazer. Tem, ó, peraí. Tudo isso que o Cacá estava falando aí, ele tem também um embasamento. Olha que legal o que a Bíblia fala sobre a questão da pobreza. Pobreza não é sobre não possuir, é sobre não produzir. É isso aí. Muitas pessoas são pobres, e é claro que a Bíblia também tem um versículo para dizer que sempre haverá pobres, mas muitas pessoas são pobres porque não acreditam em si mesmas, porque não acreditam nas suas capacidades, nas suas habilidades, sempre esperam alguém promover uma oportunidade, sempre esperam alguém fazer algo por eles, se vitimizam, reclamam. A pobreza começa na mentalidade. Porque riqueza ou pobreza é uma mente que está escassa, é uma mente que não vive a abundância que deveria, se posicionando naquilo que pode se tornar. O Pai é nosso e o pão também. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso.
Então eu e você precisamos entender que em muitos momentos a nossa vida não está acessando todos os recursos, não porque você não pode, mas porque você não se posiciona. Ouça e receba com todo o carinho do nosso coração, porque o Cacá também está falando e isso envolve muito amor pela sua vida. É muito desafiador um pai não ter um pão para dar para um filho. É muito desafiador uma mãe não poder promover para o filho uma possibilidade dele ter uma boa educação, dele ter um plano de saúde. E o que traz isso é também dinheiro. Vamos ser pessoas sinceras aqui, verdadeiras. Eu e você precisamos de dinheiro para termos aquilo que nós gostaríamos ou podemos ter. Não é pecado você se posicionar para ter mais recursos financeiros. Às vezes existe essa dicotomia entre vida espiritual e a vida material, como se uma coisa concorresse contra a outra, como se você que é espiritual não pudesse ter algo material. Isso é um grande paradigma que você precisa quebrar para acessar tudo que você pode viver. E infelizmente, quando alguém se sente intimidado pela vitória do outro, acontece o tipo de comentário. Essa última frase que o Cacá leu sobre a pergunta que foi dita a ele, a afirmação que foi dita a ele sobre ele e a Simone, é algo que é muito claro, que fica ali especificado como um sentimento diabólico chamado inveja. Ouça a frase que eu vou dizer agora. As pessoas têm a tendência de tentar desqualificar quem eles não conseguem superar. Quando a pessoa não consegue superar a outra, ela tenta desqualificar. E é assim que é. Mas graças a Deus, esse rapaz aqui, ele tem uma mentalidade implacável e blindada em se tornar quem Deus criou ele para ser. E eu só quero dizer que eu não concordo 1000% com o que o Cacá estava acabando de dizer, que tem a questão dele ter sido honrado pela Simone, do esforço dele vir em terceiro lugar, mas tudo o que eu hoje vejo ele criando riqueza é sobre a capacidade dele de fazer bons relacionamentos e levar as pessoas para o seu auge. Ele pegou pessoas que estavam com uma mentalidade pequena sobre a própria carreira e fez eles acreditarem em si mesmos. E se tornando empresário dessas pessoas pela potencialização do que ele viu como exponencial, ele fez pessoas criarem uma carreira de sucesso. Quantas vezes, através de uma boa sabedoria naquilo que se posicione, o Cacá tem criado tantas possibilidades de fazer com que outras pessoas cresçam. E ele aprendeu a fórmula do sucesso. É que o crescimento de um não sabota o crescimento do outro. A grandeza de um rei é reconhecer a grandeza do outro. Então, quanto mais eu vejo uma pessoa ficar rica, quanto mais eu vejo uma pessoa prosperar, quanto mais eu vejo uma pessoa crescer no propósito que ela tem, no que Deus tem para a vida dela, mais eu celebro. E eu termino com o que está escrito aqui. Olha só o que diz aqui um Salmo, que é o Salmo 112. Esse daqui, inclusive, eu procurei porque eu lembrava dele. Por favor, abra agora em Salmo 112 e guarde isso aí no seu coração, tá? Salmo 112, ô Jesus Cristo. Deixa eu achar aqui. Quando você vê uma palavra como essa que eu estava falando até agora, você tem que se sentir completamente encorajado. Você tem que olhar para você mesmo e tem que dizer, é verdade, eu saboto muito as minhas possibilidades de chegar onde eu posso chegar, de estar onde eu devo estar. Em uma live como essa, que é completamente gratuita, meu povo, você está recebendo uma direção. Meu povo, eu tinha aberto aqui e agora eu não estou encontrando. Mas eu vou ficar devendo, já eu posto no story, porque é uma passagem que tem na Bíblia falando sobre como Deus traz para a nossa vida prosperidade e riqueza também. Uma das crenças mais sabotadoras que eu tinha na vida, Cacá, era a crença financeira. Eu sendo inteligente, eu estando na mesa de pessoas gigantes, eu me sabotava naquela questão de não entender aquilo que é propósito de Deus para a minha própria vida, que é também me fazer um homem próspero financeiramente. A gente tem um versículo na Bíblia que diz assim, dai de graça o que de graça recebeis. E a gente descontextualiza até um versículo desse. Para mim, eu nunca poderia cobrar nada na vida, porque eu tenho que dar de graça o que de graça eu recebi. E isso é uma mentira.
não do versículo, mas de você querer aplicar isso a coisas onde você merece sim ganhar o seu dinheiro. Você que trabalha, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então você precisa entender que tem crenças financeiras que te sabotam de você entrar e acessar a riqueza. Acessar aquilo que é um privilégio, você poder entender. Dentro da abundância de Deus nós não temos problema de falta. Tem alguns que têm problema de acesso. Você não tem porque não sabe o direito que tem. Mas quando você se posiciona, você acessa tudo aquilo que Deus deseja te dar. E eu termino dizendo, que está aqui numa pregação que eu ministrei essa semana. O Pai é nosso e o pão também, e a palavra pobre na Bíblia não significa não possuir, significa não produzir. Nenhuma pobreza vai resistir à sua decisão de prosperar e dar o seu melhor naquilo que você nasceu para ser. Deus está pronto para liberar recursos sem limites para quem deseja viver seu propósito sem reservas. Você vai crescer sim, você vai ser multimilionário sim, você vai poder abençoar igrejas, você vai poder servir ao Senhor ainda mais. Amém. Com recursos financeiros. Você com dinheiro, você pode fazer mais. Então por que não receber, por que não crer? Comecei a falar, o mal de preletor, o mal de conferencista é esse, Começa a falar, não quero mais calar. Um beijo. Peguei o... Eita Deus foi forte hoje, hein? E a gente já tinha começado uma live, já tava com 3.000 pessoas e o Instagram derrubou a live. Depois de quase 30 minutos. Então é isso aí, Deus abençoe sua vida. Essa live vai ficar salva sim, vou deixar ela salva, mas que vocês possam desfrutar daquilo que Deus coloca sobre a sua vida. E lembra, nossa decisão de mudar parte quando a gente faz aquilo por nós que somente nós podemos fazer, mais ninguém. Faça por você aquilo que somente você pode fazer e mais ninguém. E viver em Deus e com Deus é assim, viver uma vida próspera financeiramente, em família, espiritualidade, em amizades, em negócios, em tudo. Equilíbrio. A base da nossa vida é equilíbrio. Mas para isso, a gente precisa ter Deus no centro. Amém? Beijo. Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu.